amigos do canal, eu sou Jorge Bastos, mais conhecido como professor Jorginho. Nós estamos aqui hoje para o lançamento do nosso canal, com uma entrevista com Apolinário Alves, um ativista do movimento negro, sindicalistas. E nós escolhemos esse tema, porque é um tema candente que está aí, com a morte do negro George Floyd nos Estados Unidos, se tornou um movimento internacional. Então, para começar, a gente gostaria que o Apolinário se apresentasse um pouco também, colocasse um pouco da sua história, para a gente depois entrar no tema. Bom dia a todos, ouvintes do canal. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite, a oportunidade de poder aqui expressar algumas ideias sobre esse tema tão importante para nós brasileiros e para hoje, para todo mundo. Sou Apolinário Alves Filho, sou da Universidade Federal do Pará, militante do movimento negro. Tive algumas atividades importantes que eu acho que podem nos ajudar a compreender um pouco aquilo que depois, mais na frente, nós vamos falar. Fui diretor de combate ao racismo do Sindicato Nacional das Universidades, e também fui secretário, participei da Secretaria de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Pará. Então, para mim é uma satisfação poder a gente discutir esse tema, e poder fazer um debate que vai nos ajudar a compreender melhor o nosso papel nessa história. Para começar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, quero perguntar, Apolinário, como você se envolveu, como começou a sua militância dentro do movimento negro? A minha militância, ela se dá a partir da minha compreensão como negro. Quando eu me percebi em torno de que a presença do negro não se fazia, não se via nas instituições, não se via nos meios de comunicação. E ao entrar, por exemplo, na universidade, eu não entrei, não tive a oportunidade de entrar pelo sistema de cotas, porque não existia cota na época para negros, Eu fiz meu vestibular em 79 e a gente contava no dedo da mão o número de negros na universidade. Então, aí eu comecei a me perceber de que alguma coisa, muita coisa estava errada. E você começa a desenvolver, a você melhorar a sua intervenção. Então, a minha participação no combate ao racismo se dá a partir daí. Por exemplo, sou de uma família grande, uma família de 13 irmãos, e fui o único a entrar na universidade, o único a chegar ao nível superior. Então, isso é porque as pessoas não queriam estudar ou porque não são inteligentes? Não, isso é porque o sistema racista, um país racista como é o nosso, sempre relegou a presença, a possibilidade do negro a ascender, chegar à disputa, a poder disputar as oportunidades. Eu te conheço há muito tempo, Apolinário, sei que você tem uma história no SEDEMPRO. Eu queria que tu contasse como foi o teu envolvimento com o SEDEMPRO, sua militância lá, como é que se deu? Pois é, na realidade, uma militância organicamente no SEDEMPRO, eu nunca tive, assim, eu nunca fiz parte organicamente do SEDEMPRO, mas sempre estive nas atividades ou nas lutas que o SEDEMPRO sempre provocou. O SEDEMPRO é um movimento importante na nossa história, a nível de Belém, do Estado, a nível nacional, Nós temos grandes figuras importantes como Zélia Amador, Nilma Bentes, e outros e outras. Então, eu sempre estive em todas as atividades que o SEDEMPRO, tive a oportunidade também de participar em debates, em conversas como essa que nós estamos tendo aqui, aonde o SEDEMPRO sempre foi aquele protagonista. Então, o SEDEMPRO, lógico que tem um papel muito importante nas lutas, nas busca de oportunidades, de abrir espaço, tanto na área da educação, como na área de políticas mesmo públicas para a população negra. Então, mas
do ponto de vista assim, orgânico, vamos dizer assim, eu nunca fiz parte do SEDEMPA, por algumas questões, até mesmo porque a minha atividade maior era na universidade, mais na academia. Então, como o SEDEMPA é um movimento social, tinha atividade um pouco mais, vamos dizer assim, fora da universidade, né? Então, como a minha vida era muito mais dentro da universidade, então acabou, vamos dizer, não acontecendo essa possibilidade, por exemplo, de eu estar organicamente no SEDEMPA. Bem, agora eu vou entrar assim, num debate um pouco mais delicado até, que o grande discussão em relação à questão do negro no Brasil entra naquela ideia de que nós temos uma democracia racial, né? Isso veio muito baseado na obra do Gilberto Freire e que o Florestan Fernandes chamou de mito da democracia racial. Eu queria que tu colocasse um pouco sobre isso. Quer dizer, existe ou não uma democracia racial no Brasil? Primeiro, eu acho que a gente poderia fazer essa pergunta, vamos dizer assim, mais ampla. Existe democracia no Brasil? Eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente, inclusive, está agora no debate, né? A questão da democracia, né? Existe. Nós tivemos, se a gente for ver a nossa história, nós tivemos momentos, vamos dizer assim, pequenos de chamada democracia. A nossa história, ela sempre foi de ditaduras, né? Invasão, não só dos portugueses, mas dos europeus, depois o Império Norte-Americano, né? Depois todo o processo que nós tivemos 21 anos de ditadura, mais direta, fora a ditadura de Vargas. Quer dizer, então, se a gente for ver, o nosso processo sempre foi ditatorial. Sobre a questão racial, basta ver, por exemplo, nós fomos o nosso país foi o país que teve a maior duração do processo escravagista, né? 3 séculos e meio. Né? 350 o último a acabar com a escravidão. O último e o que durou mais. Então a gente diz, né? E a Lei Áurea, a chamada Lei Áurea, só tem um artigo que não diz nada. O que diz o seguinte, né? Os negros estão livres. Sem comida, sem terra, sem patrimônio, sem emprego, sem instrução, né? Só com a sua inteligência natural. Não tinha oportunidade de fazer com que essa inteligência fosse desenvolvida, o quê? Ter acesso à escola. Não tinha. Então, como é que você pode dizer que esse homem e essa mulher são livres? Então, a partir daí, houve todo um processo de tentativa de embranquecimento com a chegada, com a migração europeia, né? E que objetivo, para onde foram esse povo? Foram para as terras mais férteis, foram para regiões mais do clima mais, vamos dizer assim, mais ameno, não é? E tiveram incentivo, tiveram direito à terra, enquanto muita gente, muitas comunidades, até hoje estão aí reivindicando as suas terras. Então, para dizer, existe, para responder a tua pergunta, existe uma democracia racial no Brasil? Lógico que não existe. Isso é um mito, realmente. O Florestan Fernandes foi muito feliz de dizer isso. É um mito, isso é uma realidade que na prática não existe. Você lá dentro da universidade, nós sabemos que você foi um grande ativista lá do movimento, assim. Que tipo de ações você fez lá? Qual foi a sua contribuição para essa questão racial dentro lá da universidade? Ótima pergunta, Jorginho. Eu acho que vou tentar ser mais breve, mais sucinto, né? mais também objetivo. Primeira questão foi ter entrado na universidade, né? Eu, quando fiz vestibular, em 79, o meu curso foi
o mais escolhido, vamos dizer assim, aquele que teve o maior percentual de participante, né? E eu passei porque realmente era uma questão de prioridade para mim estudar. Entrando na universidade, entrei no movimento estudantil, DCE, centro acadêmico, depois entrei no movimento sindical. Nós fizemos a primeira greve do serviço público, depois em plena ditadura militar, em 82. Eu fui o primeiro, vamos dizer assim, militante ir para um comando de greve a nível nacional, em Brasília. Então, eu acho que também isso foi muito importante e significativo para o nosso sindicato. Depois, do ponto de vista acadêmico, eu entrei no movimento, existe hoje, na realidade, um núcleo, um grupo de estudo, que nós temos, se chama GEAN, Grupo de Estudo Afro-Amazônico, onde daí surgiram várias atividades, várias ações. Por exemplo, a criação da Casa de Estudos Africanos, a Casa Brasil Afro. Eu fui um dos autores da proposta, que foi depois aprovada. Fui o primeiro coordenador da Casa Brasil África. Depois criamos, a partir da nossa ação, foi criada a assessoria étnico-racial, hoje na Universidade Federal, onde a professora Zélia hoje, que é a coordenadora, E a partir daí, por exemplo, nós tivemos, acho que uma ação muito grande, eu acho que talvez mais significativa, que foi o processo de cotas. A lei hoje nacional de cotas, ela tem muito da nossa experiência na Universidade Federal do Pará. E a nossa universidade foi a primeira universidade do Brasil a estabelecer vagas para indígenas e para quilombolas. Então, isso é fruto tudo de um processo nosso de atuação dentro da universidade, que eu acho que foi muito significativa para a população negra. Você andava, como eu disse anteriormente, se contava no dedo o número de negros no Brasil, ou na universidade. Hoje, se você entrar no campus, seja ele em qualquer lugar, dos 12 campos que a Universidade Federal do Pará tem no estado do Pará, você vai ver a realidade da presença do negro, do índio, do ribeirinho. Isso é fruto de todo um trabalho que nós tivemos dentro da universidade. E hoje aqui, como é que tu avalia assim, em Belém, na cidade, nós sabemos que Belém já teve o Conselho do Negro, o Conselho Municipal do Negro. Tem um Conselho Municipal. O que aconteceu por exemplo, assim, não só em relação ao Conselho, mas a própria situação da violência, da discriminação, como é que tu avalias, como é que está hoje, depois dessas lutas, depois dessas conquistas? Olha, nós tivemos um momento assim, muito interessante, que foram, vamos dizer assim, alguns hiatos que nós tivemos, tanto em Belém quanto no Estado, que foram, primeiro, 8 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, e mais 4 anos no Estado. Esse período, ele gerou e contribuiu com algumas ações. Uma delas, por exemplo, como você fala, é a questão da criação do Conselho Municipal do Negro, que foi criado, foi toda uma luta do movimento negro, com a participação, por exemplo, SEDEMPA, Mocambo, outros movimentos também. Nós, da universidade, tivemos uma participação muito importante na discussão, e também o Conselho Estadual do Negro. Porém, com a saída desses governos, esses conselhos ficaram, praticamente hoje estão aí sem nenhuma atividade, porque foram negligenciados, sem nenhum apoio, nem espaço. Então, isso é muito ruim, e isso contribui também para que você possa deixar vamos dizer assim, na invisibilidade a gritante violência que tem com a população negra, principalmente da juventude negra, violência contra a mulher. Todo mundo está acompanhando, tem acompanhado todo esse processo de luta em virtude da violência, do assassinato do George Floyd, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, mas trazendo para o Brasil
né, e das grandes periferias das grandes cidades no Brasil, isso é uma realidade corriqueira da violência da polícia contra a população negra, né? Isso é gritante. E esses organismos, por exemplo, tanto o Conselho Municipal quanto o Conselho Estadual, eles funcionavam como uma voz, como aquele que recebia as denúncias e promovia, né, o combate a essa violência, né? Era capaz de fazer com que esses sem vozes pudessem, né, ter os seus direitos, poder fazer alguma justiça nesse campo. Então, é lógico que você deixando esses organismos no anonimato, ela contribui decisivamente para que você possa continuar o processo de violência contra a população negra. Mas teve, assim, algum fato, alguma situação, assim, ou uma que lhe levou a ter essa militância dentro do movimento negro? Não, um fato, vamos dizer assim, que foi tão impactante para que eu pudesse, vamos dizer assim, me envolver mais profundamente, eu não acredito que não, assim, que tenha acontecido alguma coisa. Isso é no dia a dia. A nossa vida, ela se dá a presença do racismo, ele está presente em qualquer situação. Por exemplo, nas brincadeiras, né? O Apolinário chegou à universidade, então ele é um preto de alma branca, por exemplo. Isso era como se fosse, para os racistas, um elogio. O Apolinário, apesar de ser preto, mas tem alma branca. Isso eram brincadeiras de mau gosto que era colocado. E às vezes a gente pode, se nós não tivermos consciência, a gente acaba se seduzindo por essas questões. Ou então outra, eu posso até citar um fato, por exemplo, na universidade, a minha chefe, por exemplo, um dia chegou e pediu que eu fosse comprar cigarro para ela. Eu disse, não, ei, peraí, a minha função aqui não é comprar cigarro. Se você me pedir um favor e estiver indo lá num local que tem cigarro, você me pedir que eu compre cigarro, eu compro. Agora, eu sair como fosse uma atividade minha para comprar cigarro, não ia fazer isso, como não fiz. Por que ela fez isso? E ela era branca. Por que ela fez isso? Então ela achou que o cara está aqui, né? Então ele deve fazer isso porque eu estou mandando. Esse é um fato. Um outro fato, acho que é interessante também ressaltar, eu lembro que eu tinha uma disciplina no meu curso que eu estudava à tarde, e trabalhava de manhã. A universidade nessa época funcionava em regime de 6 horas. Mas tinha uma disciplina que era só pela manhã, né? E era uma disciplina importante do meu curso. Então eu cheguei com a minha chefe e disse, olha, eu preciso me matricular. Aí ela disse, ou estuda ou trabalha. Né? Então eu percebi que ali muita coisa estava errada. Então o que eu fiz? Eu não fiquei chorando lá no canto, né, e dizer, eu sou coitadinho. Não. A primeira coisa que eu fiz, fui lá com o reitor. Você como é que é? Eu sou da universidade, não posso estudar na universidade? Né? Então o reitor emitiu uma portaria garantindo que todos os servidores, alunos, tinham prevalência para fazer a sua matrícula. Quer dizer, adequar a sua matrícula, o seu horário de trabalho ao seu horário de estudo. Então isso foi muito importante, não só para mim, mas também para todos. Então isso significa o quê? Isso significa também combater o que nós chamamos de racismo institucional. O racismo está presente em tudo, em qualquer lugar. Inclusive, é um contrassenso, vamos dizer assim, mas a universidade, a instituição de ensino é racista? É racista. Não é? Então, são fatos, acho que pequenos fatos, mas que são importantes. Então, tudo isso vai acumulando e vai te dando consciência de que você não pode ficar feliz só por você. Não, poxa, eu cheguei, né? Então me basta. Não me basta, porque tem vamos dizer assim, uma
população enorme, né, do lado de mim, atrás de mim, né, que precisa, né, dessa realidade, desse enfrentamento, para que se possa, por exemplo, chegar e ter as oportunidades. Apolinário, eu queria que tu explicasse para a gente aqui como é que tu entende assim, o racismo assim, no cotidiano, como é que ele está, a discriminação, como é que está hoje, né, na nossa realidade, na nossa vida prática, como é que está essa questão? Pois é, Jorginho, uma coisa que todos nós não temos como negar e nem deixar de ver, porque, como tu disseste, no cotidiano, né, isso acontece toda hora, todos os dias, sempre. Por exemplo, basta ver as nossas paradas de ônibus, a nossa população carcerária, as investidas, por exemplo, da polícia, por exemplo, até em dia de jogo, por exemplo, até em dia de jogo a gente vê geralmente isso, né? A quem a polícia interfere, a quem a polícia aborda, em primeiro plano, geralmente são os negros. Por quê? Porque no imaginário, né, dessa polícia que vem, que ela é desde a época do Império, né, que era uma polícia que para garantir, tipo Capitão do Mato, tipo Jagunço, que para garantir, vamos dizer assim, o processo escravagista, ela se dá até hoje. De uma certa maneira, as orientações nos quartéis acaba levando a esse tipo de procedimento, a esse tipo de ação. Então a gente vê no dia a dia, né, nas paradas de aquilo que a gente estava conversando um pouco, né, nas paradas de ônibus, dormindo nas ruas. Para que a gente vê em Belém, vamos dizer assim, em poucos lugares. Mas se vocês forem, por exemplo, no centro de São Paulo, você vai ver que existe uma população enorme que durante o dia dorme e durante a noite está acordado. Por que isso ocorre? E na sua, vamos dizer assim, essa população majoritariamente são negros, homens e mulheres. Por quê? Porque se elas dormirem à noite, sofrerão mais violência ainda. Então, como é que elas fazem? Elas ficam acordadas à noite e dormem durante o dia. Isso ocorre muito em São Paulo. Se a gente for ver também aqui um pouco em Belém, ela tem muita coisa parecida sobre essa situação. Basta ver em determinados lugares, que tem Mercado de São Brás, Presidente Vargas, sim. As praças, né? Na Praça da República, né? Em alguns lugares aqui em Belém, você vai ver isso. Essa cena do dia a dia, né? Que você coloca no dia a dia. Então, o que é isso? Isso são resultados, são consequências do racismo. Né? E se a gente for ver em outras populações, por exemplo, né, na mulher negra, na população LGBT, né, imagina, isso é mais acentuado. É mais acentuado, né, porque tem a ignorância, né, inclusive a ignorância religiosa, que teve há muito tempo atrás, hoje, aos poucos, com a luta, inclusive, desses segmentos, tem, vamos dizer assim, disseminado um pouco, mas ainda continua, né, de que essas pessoas estavam condenadas ao inferno, né, que essas pessoas eram pecadoras e por isso teriam que ser né, afastadas, né, que causavam mal à sociedade. Né? Então, isso é bem colocado. Depois, do ponto de vista da questão e se soma também a questão da intolerância, né? A intolerância religiosa, como, por exemplo, com as comunidades, né, das religiões afro, né, que trouxeram, com a vinda dos africanos para o Brasil, trouxeram a sua cultura, trouxeram a sua religiosidade e que por muito tempo foram combatidas, né, que não podiam expressar
a sua... Quer dizer, eu posso expressar, né, eu como católico, eu como evangélico, posso expressar a minha religiosidade, mas eu como afro-religioso não posso expressar a minha religiosidade? Que isso? Então, se a gente for ver, por exemplo, como é que os negros, os pretos, vamos dizer assim, africanos faziam isso. Aí você vê, surge a capoeira. O que é a capoeira? Além de ser não só um esporte, né, porque ela não é uma luta, vamos dizer, um esporte, mas ela é uma cultura, né, que expressa justamente a possibilidade, né, que os negros tinham de poder dizer, poxa, eu não concordo com esse processo que está aí colocado. Então, usava. Hoje a capoeira é uma realidade, né? A gente, em muitas partes do Brasil, já está colocado inclusive como nos currículos, né? Para que possa, né, a população, principalmente a população jovem, possa ter acesso a essa expressão cultural muito importante para a nossa cultura, para o Brasil, para a nossa cultura negra. Nós escolhemos o tema racismo não só pela questão conjuntural, né, que a morte do negro americano George Floyd virou uma questão internacional, mas porque nós achamos que é um tema candente, um tema importante para o lançamento do nosso canal. Então, o nosso companheiro Apolinário Alves, para fazer as suas considerações finais, qual é a sua avaliação do movimento, que propostas tem para o movimento negro hoje resgatar um pouco as suas lutas. Obrigado, Jorginho, obrigado aos companheiros dessa oportunidade de poder estar aqui. Né, dizer que, lógico, como tu falaste, esse tema é um tema que não se esgota em si mesmo, dizer, não se esgota tudo, tem muita coisa ainda para que a gente possa conversar. Esperamos que a gente possa ter outras oportunidades para a gente poder estar conversando aqui. E dizer que esses momentos são muito importantes, né, no combate ao racismo. Né? Esse momento que a gente está tendo aqui, outros que vamos ter, mas a gente acha que nós temos que criar outras oportunidades, tanto aqui, mas quando estamos conversando com os amigos, no sindicato, na escola, em qualquer espaço. São momentos importantes de a gente poder estar discutindo o racismo. O racismo ele se dá no dia a dia, como nós conversamos, está presente em todas as nossas atividades, assim como a intolerância, assim como a discriminação e o preconceito. Então, às vezes a gente perde muito tempo conversando muitas outras coisas. Isso, eu acho que são situações que nos ajudam. E, por fim, dizer que acho que o canal tem uma importância muito grande. Né? Eu acho que vai ajudar bastante, né, a melhorar, criar nas pessoas esse espírito consciente, né, de combate. Porque o combate ao racismo não se dá só pelos militantes, ele se dá, é uma necessidade da população toda se envolver com isso. Então, acho que, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Acho que o canal vai ter esse papel importante, né, de ajudar a todos nós, a população, aqueles que vão estar participando, que vão estar ouvindo, que vai estar assistindo, né, de poder se interessar e poder também discutir esses temas, essas temáticas. Eu acho que, né, vocês estarão, né, criando outras oportunidades, de outros temas, né, outros, né? Então, acho que o canal vai ser muito importante, por isso eu estou muito contente, muito feliz de ter sido convidado e ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Queremos agradecer aos amigos do canal. Nós vamos mandar o link aí na tela para reproduzir, mandar para os amigos, colaborar com a gente, propor temas. Esse é um canal que vai dar voz e vez àqueles que não têm esse espaço na mídia oficial aí, né, nas grandes mídias. Vai ser um canal para aqueles que não têm voz e nem vez. Muito obrigado.